Walter Feldman, secretário-geral da CBF, conosco. Estávamos aqui batendo um papo fora do ar e falando das mudanças radicais que aconteceram tudo rapidamente em nossas vidas e a necessidade agora de estabelecer uma nova forma mesmo de administrar tudo isso, que vai ser bem difícil, e bem difícil também qualquer previsão, o Feldman, sobre a volta do futebol, né? Porque é a pergunta que você deve mais responder todos os dias, em todas as entrevistas, e pra gente aqui não pode ser diferente. Nós temos um contato um contato quase que semanal com a Federação Mineira de Futebol, que nos informa sobre as novidades, as reuniões e o que foram tiradas delas, mas até agora, principalmente porque ainda não temos uma data de pico da pandemia, não existe uma queda nos casos, muito antes pelo contrário, fica realmente difícil responder essa pergunta ainda, né, Feldman? Bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, eu agradeço muito, realmente o nosso papo preliminar aqui nos bastidores dava exatamente esse indicativo, como é que será o mundo, como é que será o Brasil depois de tudo isso, não apenas no futebol, mas no nosso comportamento, na nossa relação humana, na nossa atividade profissional e familiar, ou seja, muita coisa vai mudar e nós dois dizíamos que esperamos que volte para melhor. E eu acho que há uma grande esperança de que isso aconteça e, evidentemente, a sua primeira questão é exatamente essa, quando é que volta o futebol? Eu diria que tem dois agentes ainda que precisam ser consultados. Um é o próprio Covid-19, esse bichinho estranho, complicado e extremamente simples. Na cadeia da vida, talvez seja o mais simples dos seres. Nem DNA tem, ele tem um RNA, apenas um filete, mas ele é responsável pela mudança mais dramática na história da humanidade. Você vê, quando a gente se preocupava com a energia nuclear, com a Lua, com os foguetes, mísseis, tudo isso de tecnológico, de avanço que a sociedade humana teve, um bichinho tão insignificante vem para mexer com tudo na nossa cabeça e na estrutura de vida das pessoas em todo o planeta. Então, eu diria que por conta dele, que é muito complicado, porque ele se espalha de uma rapidez impressionante, não dá ainda para dizer quando é que a gente volta, mas há uma sintonia e um conhecimento técnico, científico muito, eu diria, muito consistente na medicina brasileira, que nos permite dizer que as autoridades, particularmente as municipais e estaduais, que estão na ponta do Sistema Único de Saúde, no funcionamento da área de saúde no Brasil, nos dirão um momento no qual nós poderemos voltar. Eu acho, sinceramente, que não vai demorar muito tempo, até porque nós, do futebol, já sinalizamos o eventual retorno aos treinamentos, seja ainda por teleconferência, seja no CT, e isso indica que há uma reacomodação e um recondicionamento físico dos atletas, se preparando para quando a competição voltar, determinado pela autoridade de saúde, a gente já tenha muito avançado para que isso possa acontecer. Vinícius Gris. Ô Feldman, boa noite, é Vinícius Gris, muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98. Queria que você falasse um pouco como que a CBF tem coordenado, porque a gente sabe que o Brasil, por ser um país muito grande, né, o avanço da doença está em estágios completamente diferentes em diferentes estados. Então, alguns clubes, como você disse, já retornaram aos treinos presenciais, outros estão fazendo os treinos ainda online, sem muita previsão de quando vão poder voltar. Em São Paulo, por exemplo, os clubes ainda parecem um pouco mais distantes de uma volta. Como é que vocês estão coordenando isso junto às federações? Porque a gente sabe que quando o futebol voltar, vão precisar talvez solucionar aí a questão dos campeonatos estaduais. Como que a CBF vem tentando coordenar isso para que possa colocar uma data para o início do calendário brasileiro mesmo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quando a gente tiver condição de retornar ao futebol e as viagens interestaduais principalmente? Eu diria que a sua pergunta contempla já uma parte da resposta. Exatamente isso, a CBF vem recebendo todas as informações, coordenando os dados, acompanhando o desenvolvimento da epidemia, no contato com os presidentes das federações e também dos clubes brasileiros, particularmente aqueles que disputam os campeonatos nacionais. A evolução da epidemia
nesse continente brasileiro, ela é diferenciada. Vocês têm acompanhado a questão do eventual retorno do Paraná, eventual retorno de Santa Catarina, temos informações de Sergipe, Paraíba, em diálogo sempre com os governantes. O próprio estado de Minas Gerais, a gente sabe aí do diálogo, do debate que tem havido com a federação, através do presidente Edeno Aro, com o próprio vice-presidente da CBF, o Castelar, com os presidentes de clubes, eu diria para vocês, extraordinários, que representam muito, muito bem Minas, o Sérgio Sete, o Sérgio Rodrigues, o Salom, são líderes, inclusive, no aspecto do futebol brasileiro. Eu diria que há uma determinação de que cada federação se adapte à sua própria realidade e possa retornar aos campeonatos estaduais quando as autoridades de saúde assim sinalizarem. Então, não será igual, evidentemente, porque a epidemia não permite isso, ela não é uniforme, como diz o próprio atual ministro interino, ela não tem linearidade, ela tem montanhas e algumas curvas horizontais e verticais, e nós esperamos que com os campeonatos estaduais já resolvidos nas rodadas que faltam, nós tenhamos a partir daí condições técnicas e já um aprimoramento da logística nacional com a volta das empresas aéreas, para que a gente possa aí sim voltar aos campeonatos nacionais. Copa do Brasil e os 4 campeonatos nacionais, A, B, C e D, além do futebol feminino e da base. Léo Gomide. Feldman, boa noite. Prazer em conversar contigo aqui no Arena 98. Eu queria que você dissesse quais as suas impressões e qual é o grau de informação que a CBF tentou colher e se tentou, na verdade, confederações que já voltaram os campeonatos na Europa. A primeira foi a Bundesliga, foi anunciada essa semana a volta da La Liga e também da Série A na Itália, também da Premier League no próximo dia 17, se eu não estou equivocado. Há uma troca de informações a respeito disso. Eu digo muito por conta do território brasileiro, né? Sabemos que ele é muito maior com relação a estes países, e se existe até algum temor de não termos tempo hábil para o calendário. Não, as duas questões. Primeiro, eu diria que vocês sabem, o futebol mundial ele é muito articulado, ele tem uma estrutura, uma cadeia de informação e de contato que talvez seja superior à maioria das estruturas de organização do mundo. A FIFA tem representação em federações nacionais em todos os países. 211 países têm a sua representação e os dados são muito bem sistematizados. Há hoje uma relação extraordinária do presidente Caboclo com o próprio presidente Gianni Infantino. Há um contato nosso, Secretaria-Geral, com o secretário-geral da FIFA. Nós temos uma representação oficial no Conselho da FIFA, que é o vice-presidente Fernando Sarney, que permanentemente conversa com os presidentes das federações do mundo. Então, eu diria que nós temos as informações que hoje estão muito centradas nos protocolos de saúde. E o protocolo de saúde que a CBF elaborou está já na sua fase final, no seu arremate, em contato, em sintonia com o Ministério da Saúde, é muito semelhante àquilo que vem sendo desenvolvido na Bundesliga, na La Liga, na Premier League, naquelas que estão já sinalizando o seu retorno. Então, até para nós é interessante que eles voltem antes, até porque a epidemia se instalou lá antes do que no Brasil, para que a gente faça, eventualmente, algumas adaptações que estão aqui sinalizadas, mas todos nessa linha. Volta com cuidado, protocolos muito rígidos, exame clínico, história, acompanhamento diário, testes o máximo que forem possíveis e o retorno com protocolos seguros que impeçam qualquer tipo de contato que não seja adequado. E essa experiência da Bundesliga, que também o retorno deve cuidar muito do eventual retorno exagerado das lesões.
que é algo que nós já estamos incorporando aqui e orientando uma reacomodação, um recondicionamento mais apropriado. E a segunda questão que você coloca, que é a questão do calendário. Nesse momento, nós estamos conversando de maneira, eu diria, diária com a diretoria de competições da CBF. Nesse momento, não há nenhuma perspectiva de cancelamento de nenhum campeonato brasileiro, dos 21 que nós temos hoje organizados, e também nenhum oficialmente, além dos anúncios que já foram feitos no passado, de cancelamento de campeonatos estaduais. Ô Feldman, boa noite, prazer receber você aqui no Arena. É lógico que a gente está discutindo, né, voltas regionais, a volta, né, nacional aqui, mas eu queria saber de você se vocês já tiveram contato com alguém da Conmebol, alguém das federações dos nossos vizinhos aqui, para tentar buscar uma solução também com relação a Libertadores e a Sul-Americana. Lógico que é muito difícil pensar na volta delas esse ano, né, diante de tudo que a gente está passando, mas como que está o contato de vocês da CBF, né, com o pessoal da Conmebol, o pessoal aí das federações vizinhas também, tentando buscar uma solução para essas duas competições internacionais? Olha, da mesma forma que temos um excepcional contato no plano internacional com a FIFA, o presidente Caboclo também é membro do Conselho Executivo da Conmebol, tem mantido contato com o presidente Alejandro Domingos, como tem falado com os presidentes das outras 9 confederações ou federações nacionais, as associações membros da Conmebol. Na semana passada, nós realizamos uma teleconferência com o secretário-geral da Conmebol, o Astigarraga, juntamente com o diretor de competições, o Frederico Nantes. Estava presente eu, o vice-presidente da CBF e o diretor de competições. E eles queriam inicialmente nos ouvir. Foi o primeiro movimento da Conmebol para saber como é que estava a situação do futebol aqui no Brasil, perspectiva de retorno, e sabendo como é que seriam a adaptação de datas em relação a Libertadores e Sul-Americana. Nós deixamos muito claro que nesse momento nós trabalhamos com o calendário brasileiro, competições estaduais e competições nacionais. Até porque a logística do nacional, como eu disse, ela é muito complicada, o sistema aéreo brasileiro está muito comprometido, eu diria que houve quase uma semi-paralisação, e ele vai ter que retornar aos poucos. O próprio futebol vai poder ser um elemento importante para esse retorno. Mas as competições internacionais, que demandam uma logística às vezes mais complexa e autorização entre países, nos parece que nesse momento é muito difícil de ser sinalizado. E eles disseram que, é claro que eles gostariam de pensar em voltar em setembro, outubro, sinalizaram eventualmente um retorno com comprometimento de datas do próprio mês de janeiro, mas eles estão nesse momento fazendo uma prospecção da situação em cada país para ver qual é a perspectiva de retorno dessas competições internacionais. Ô Feldman, existe algum tipo de possibilidade de não terminar os estaduais, ou os estaduais de qualquer forma terminam e só após o término dos estaduais que darão sequência a Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, os demais torneios alinhados com a CBF? O sistema de organização do desporto brasileiro confere independência e autonomia às federações, como na verdade tem um quadro também de liberdade para os próprios clubes. Mas há uma orientação nossa da CBF, uma reunião havida na sala do presidente Caboclo com as 27 federações estaduais, ele orientou, sugeriu no sentido das competições estaduais se encerrarem com a conclusão das rodadas, porque isso cria uma dinâmica de encaixe com as competições nacionais, particularmente a Copa do Brasil e a Série D, e não deixaria brecha para eventuais ações de questionamento da justiça por eventuais cancelamentos. Então, a nossa recomendação é fazer um esforço para que ela se complete, para evitar esses dois inconvenientes e também para que possa ser um ensaio de logística, porque ele é muito mais simples de ser realizado no local, na distância entre as cidades dos estados, eventualmente algum acerto de concentração em alguma região, do que as competições nacionais. Então, nos ajudaria muito a conferir informações
nas competições estaduais para depois podermos reproduzi-las num grau maior para as nacionais. Ô Feldman, todo mundo sabe do drama financeiro que está vivendo o Cruzeiro. Você mesmo já falou a respeito da situação do clube algumas vezes nesse período de paralisação. Ontem ou anteontem, o presidente do Atlético deu uma entrevista falando que o futebol brasileiro está muito perto de quebrar. A gente estava conversando antes da entrevista contigo com o diretor financeiro do Atlético, falando a respeito das dificuldades financeiras do clube. E a gente sabe que a realidade aqui de Minas é uma realidade de quase todos os clubes do futebol brasileiro que se acostumaram ano após ano em acumular dívidas nos balanços. Queria saber se a CBF já emitiu, né, algumas ajudas aos clubes menores, Série C, Série D, futebol feminino. Se vocês estão preocupados com a situação também dos clubes grandes nesse momento, e se a CBF estuda ainda algum tipo de ajuda possível para os clubes, inclusive maiores aí do futebol brasileiro, nesse momento de crise. Muita preocupação. Eu diria, hoje, depois da ajuda inicial, que como você mesmo disse, foi feito a Série C, a Série D, ao futebol feminino, a arbitragem, a isenção da taxa de registro, mesmo o plano de solidariedade que foi feito às famílias carentes do Brasil, através dos jogadores da seleção brasileira, mas nós sabemos que existe um problema de dimensão maior, particularmente na Série A e na Série B. Há quase 3 semanas, eu diria que o presidente Rogério Caboclo tem se dedicado muito a encontrar mecanismos de solução, mesmo parciais, porque não é possível nesse momento, porque há um prejuízo horizontal de todos os setores e nós temos que responder no nosso nível aquilo que é possível fazer de ajustes, como o Paulo Braz acabou de dizer anteriormente à minha entrada. E eu quero dizer que nós avançamos no sentido de, em primeiro lugar, fazer um ajuste de contrato com a Globo, que se comprometeu a pagar nos meses de maio, junho e julho, pelo menos uma parte, eu diria, ponderado daquilo que está no contrato original, tanto na Série A como na Série B, onde nós temos o contrato com a Globo. A CBF participou com alguns dirigentes de clubes da negociação final com a Globo para que isso pudesse ser feito. Em segundo lugar, nós estamos trabalhando muito no plano federal, na legislação que deve ser votada na semana que vem, um ajuste em relação ao Profut para a suspensão dos pagamentos até o fim da epidemia, mais 180 dias para que os clubes possam se readaptar. Há outras questões desse projeto de lei, como o eventual debate sobre a rescisão contratual, que faz com que não seja pago integralmente aos atletas, haja pelo menos uma redução em relação àqueles salários maiores, porque hoje há necessidade de pagar 100% na rescisão até o contrato final. Alguns ajustes na legislação brasileira que dariam um certo alívio aos clubes. E, por último, o presidente Caboclo, nas últimas 2 semanas, tem trabalhado na busca de linhas de crédito, particularmente para a Série A e para a Série B, para que eles possam ultrapassar esse momento difícil e chegar às competições e, pelo menos, se ressarcir parcialmente dos prejuízos que, nesse momento, são consistentes e acumulados. Walter Feldman, sempre um prazer falar com você, sempre respostas claras, esclarecedoras. Até uma próxima oportunidade. Cuide-se bem, cuida da família. Muita sorte aí para todos nós nessa sequência de temporada. Muito obrigado e voltaremos num próximo programa para falar sobre a volta real do futebol brasileiro.